Amém. Bom dia. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, vamos ler um versículo como nossa escritura principal. Estamos estudando por várias semanas já, derraigando a rejeição. Vamos, desta vez, levar nosso tempo com esta lição. Faltam 3 lições, mas estamos olhando o princípio da rejeição na vida das pessoas, quando elas têm sido rejeitadas, desaprovadas, o que isso produz e as raízes que produzem frutos insalubres. Estamos olhando a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus para ter libertação. E hoje, até agora temos estado olhando a áreas diferentes do passado e como isso afeta seus relacionamentos, por exemplo, dinheiro, casamento e outras áreas. Agora vamos olhar pelas próximas semanas como a rejeição afeta seu relacionamento com Deus. Então, a lição de hoje vamos falar da rejeição e uma mentalidade de desempenho. E esta será uma lição com 2 partes e a de hoje é parte 1. Vamos ler uma só escritura, Mateus 18, 26. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Eu pagarei tudo. Vamos falar primeiro as raízes do desempenho. Há 2 raízes mortais da rejeição. E vamos aplicar, lembre-se, isto ao seu relacionamento com Deus. A primeira delas é quando você tem experimentado rejeição baseada no desempenho. Por exemplo, o que algum de vocês tem experimentado crescendo, você tem experimentado amor condicional ou aceitação condicional. Eu amo você se. E isso talvez tenha sido formas diferentes. Eu amo você, eu aceito você só se você fizer o que eu quero. Isso é manipulação, mas foi o que você... aceitação e só com amor foi baseado. Se você fizer o certo, eu aceito você. Se você fizer o errado, eu não aceito. Eu aceito você se você atue como seu irmão. Porque você não pode agir como seu irmão, sua irmã. Eu aceito você se você ganhar, se você tiver sucesso ou tirar boas notas e coisas assim. Gênesis 27, versículo 4. Faça uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Então, para que eu coma e abençoe vocês antes de que eu morra. Esta é a história de Jacó e sua família. Eles tinham uma família disfuncional. Eu já tenho pregado disso antes. Mas esta é uma declaração clássica. Se você fizer isto, então eu abençoarei você. A bênção depende em você fazer certas coisas. Isso é o que algumas pessoas têm experimentado na vida. E se isto é verdade, o que acontece é algumas pessoas descobrem que nunca podem fazer suficiente. Sim, se você faz, mas então tem que fazer mais, ou porque você não pode fazer melhor. Se é isso que você experimentou, você percebe que a sua aceitação ou o amor produz muita insegurança ou incerteza. Você nunca pode estar certo e se pergunta: estou fazendo o suficiente para ser amado? Estou fazendo o suficiente para ser aceitado? Muitos de vocês têm experimentado a montanha-russa do amor e aceitação. Talvez você tinha um lugar onde eu te amo hoje, eu aceito você hoje, mas amanhã eu estou cheio de raiva de você, não quero nada a ver com você. Então, amor e aceitação é uma montanha russa. O que acontece com as pessoas que têm experimentado a aceitação condicional acabam descobrindo a verdade, que às vezes você não vai estar à altura. Ou seja, eu amo você se você ganhar, mas você não sempre vai ganhar. Eu amo se você fizer o certo, mas eu me atrevo a dizer que tem algumas pessoas que não fazem o certo sempre. Não é verdade? Ou você não teve sucesso, ou você pode tentar tudo que você
poder fazer, mas você nunca vai ser como seu irmão ou sua irmã, ou uma coisa, ou como outros. É assim como é a vida. Então, a rejeição que é baseada no desempenho é o que algumas pessoas têm descoberto. A segunda raiz mortal de rejeição e aplicando no relacionamento com Deus é uma rejeição baseada na culpa ou na vergonha, quando outras pessoas dão a você uma mensagem de culpa ou de vergonha. Isto pode começar com coisas que realmente fizemos erradas, mas aí as pessoas pegam isso e levam a um extremo. Por exemplo, pessoas que jogam na cara, continuam lembrando você do que você fez errado no passado. Como você pode fazer ou viver com isso? Uma vez eu falei com uma pessoa e como ele foi criado e seus pais, especialmente seu pai, eu perguntei a ele, seu pai eles iam na igreja, ele disse não, seu pai rejeitou a Deus. E depois ele explicou o porquê. Ele disse que quando seu pai era um menino bem jovem, ele estava correndo dentro de casa, uma vez que não podiam correr. Quantos sabem que meninos correm dentro de casa? Ele estava correndo dentro de casa, ele passou correndo pela cozinha. Ele foi dito para nunca entrar correndo na cozinha. Sua mãe grávida começou a perseguir ele, e perseguindo ela, esse menino desobediente, ela escorregou e caiu. E ela estava grávida e acabou perdendo o bebê. E por causa disso, ele foi banido da família, mandaram ele embora de casa, e a família nunca mais falou com ele. Ele era um menino. Agora, você vai viver o resto da sua vida. Eu fiz uma coisa que agora faz com que eu não seja aceitado. E estas pessoas supostamente eram cristãos. E ele explicou que foi por isso que seu pai nunca foi mais na igreja, nunca quis saber nada com Deus ou de Deus. Isso pode ser baseado em alguma coisa que a gente fez, ou pode ser também baseado em alguma coisa que você simplesmente não está à altura. Falamos da vergonha. Vergonha não é que você fez alguma coisa errada, senão que é uma coisa que você está errado. Não é que você fez alguma coisa errada, você está errado. Algo errado que você fez. Quando você aceita a opinião de outros da vergonha e você começa a estar de acordo com isso, isso se torna mortal. Uma escritora, ela disse que a vergonha é o sentimento ou experiência intensamente dolorosa de aceitar que somos defeituosos e por isso somos indignos de amor ou de respeito. Então essas são as raízes do passado. Agora vamos trazer isso à nossa salvação. Alguém que experimentou uma dessas duas raízes mortais, ou as duas, agora essa pessoa se torna um cristão, entra num relacionamento com Deus. É maravilhoso. Seus pecados são perdoados, mas o problema é este. Algumas pessoas têm passado toda a sua vida inteira atuando, têm passado a vida inteira desempenhando, é como aquele ratinho que está correndo dentro de uma rodinha. Ele corre para tentar ser aceito, para tentar avançar, tentar crescer, tentar chegar no outro lado. Agora está salvo, tem ouvido falar do amor de Deus e alguém diz a eles, pode ser seu Pai Celestial, o que deveria ser uma notícia fantástica. Quantos sabem que para algumas pessoas ouvir que Deus é seu Pai não é uma boa notícia? Por quê? Porque estão se lembrando do passado e trazem seu passado na salvação. O relacionamento que eles tiveram com um pai foi muito negativo. Então agora eles ouvem, eu vou ser um cristão, tenho um relacionamento com um pai. Será que ele vai me machucar como meu pai me machucou? Ele vai me abusar? Ele vai me abandonar? Vai me rejeitar? Isso significa que eu não posso confiar nele como meu pai? E para algumas pessoas isso é um problema muito sério. Eu estou salvo, eu quero ir para o céu, eu quero ser um cristão. Mas começam a trazer toda esta desempenho
do passado. Outros é a ideia, uma vez mais, baseado no que eles experimentaram no passado, de amor e aceitação, era baseado no desempenho. Agora, esta pessoa pensa que, será que Deus vai ser assim também? Deus vai ser exigente de mim? Nunca vai ser bom o suficiente? Tem que me esforçar mais, ser melhor? Ou será que Deus vai ser instável? Vai ser difícil de agradecer? Que excelente, eu me sinto perdoado, eu estou salvo hoje. Mas será que Deus vai olhar para mim amanhã? Como é que você pode ter feito isso? E o que isso produz na vida de algumas pessoas, na sua salvação, é uma mentalidade de desempenho, o mesmo que eles tinham com sua família ou com a pessoa que os rejeitou. Agora eles trazem essa mesma mentalidade, essa forma de atuar, forma de pensar. Eu tenho que desempenhar para ganhar amor e aceitação, e trazem isso agora para servir a Deus. Vamos pensar e olhar para duas coisas, como isto afeta as pessoas. Primeiro, algumas pessoas, a ideia deles de servir a Deus é assim: eu vou compensar pelo meu passado. Eu sei que eu fiz coisas erradas antes, eu falhei muito do passado, mas preste atenção, eu vou compensar pelas minhas falhas. É nossa escritura principal, vamos ler de novo, Mateus 18, 26. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Esta é a história do perdão, um homem que deve o que para nós seriam centos de milhares de dinheiro, e ele diz: mas eu vou pagar de volta tudo. Mas infelizmente é assim como muitas pessoas vêm servir a Deus. Eu vou fazer o certo. O que os cristãos precisam fazer? Orar, vir na igreja, dar testemunho, dar dinheiro. Perfeito, eu vou fazer, mas não estão fazendo porque é certo, ou não estão fazendo somente porque é o certo, ou porque amam a Deus. Estão fazendo isso para compensar. Quando Deus me coloca numa balança, eu vou ter suficiente, eu vou compensar para poder pagar a Deus de volta tudo de errado que eu fiz no meu passado. Lucas 15, 19. Quem é que tem essa escritura? Não existe? Eu vou colocar eu vou culpar isso na doença. Eu tive doente assim, que não é minha culpa. Já é 5 erros nas últimas semanas, não é possível. Lucas 15, 19, é a história do filho pródigo. Ele diz: eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Essa parábola que Jesus contou é uma parábola de salvação. Ele está olhando pessoas religiosas e diz: é assim como vocês olham servir a Deus. Alguém faz alguma coisa errada, ele se arrepende, ele volta e ele diz: eu não quero fazer o errado de novo, eu quero voltar a casa. Que bom! Mas a atitude dele, ele é filho, mas pelo que ele fez, se você me trata como um dos trabalhadores, um dos serventes da casa, eu fico limpando o piso, você me dá um lugar lá atrás no quintal, debaixo da árvore, porque a mentalidade dele, eu fiz o errado, mas se eu trabalhar duro, eu vou compensar, eu vou pagar a você de volta. E essa é uma mentalidade de desempenho, de compensar pelo nosso passado. A segunda forma que uma mentalidade de desempenho acontece é as pessoas que dizem: eu vou ganhar ou merecer o amor de Deus. Ganhar o amor de Deus ou merecer o amor de Deus. Para algumas pessoas, eles olham a vida e a salvação desta forma: eu vou limpar minha própria vida. Esse é o erro da religião, não é? É que a religião diz: eu já fiz o suficiente para ser bom, suficiente. Agora você vai amar-me. Você já deu testemunho
para alguém que tem testemunhado para alguém que diz, bom, se minhas boas obras são mais do que minhas obras não boas, isso é impossível resolver, mas isso não é verdade só com as pessoas que você dá testemunho. Muitas vezes é verdade com cristãos, porque a forma como algumas pessoas veem a Deus, por causa da rejeição, amor, aceitação, pensando que tudo foi condicional, eles agora começam a fazer as coisas certas, mas a motivação deles, não porque é certo, não porque amam a Deus, é apenas eu vou fazer o certo para que Deus me ame. Vou fazer para que Deus me ame. Eu vou ler a minha Bíblia. O ponto de início deles é Deus não está feliz comigo, mas agora eu li minha Bíblia 3 dias seguidos, eu orei, eu vim na igreja, eu dei dinheiro. A mentalidade deles é, você me ama agora, Deus? Como que antes você não me amava, mas, por favor, você está vendo quantos capítulos eu li ontem? Agora, Deus está no céu dizendo, olha, eu não te amava antes, mas agora eu estou apaixonado por você. Porque você é tão bom. E isso é baseado no desempenho. Em outras palavras, trabalhar para Deus, para ganhar o seu amor e ganhar o seu favor. Isso está errado. Então, há pessoas, talvez na nossa própria igreja, o qual você ajuda muito na igreja. Você está envolvido em múltiplos ministérios toda noite da semana. Não porque você ama a Deus, não porque está certo, mas você está fazendo para ganhar amor e aceitação. E o ponto desta lição, eu não quero que as pessoas digam, eu acho que meus motivos não são puros, eu vou deixar todo o ministério, vou deixar de vir na igreja. Não, não quero, não é isso que eu quero. Mas é desempenhando, é atuando. Vamos pensar nisto, olha. E isto se aplica, outra vez, no seu relacionamento com Deus. A rejeição vem principalmente pelas pessoas, não é? Foi alguém que rejeitou você. Então, o que muitas pessoas fazem é que elas estão tão acostumadas a que a aprovação seja das pessoas, venha das pessoas. Você tem alguém exigindo muito, você é um bom menino, você é uma boa menina, finalmente comprou um picolé para você, ou deu parabéns para você. E você tem aprendido a viver uma vida para fazer as pessoas felizes com você. E o erro que fazem é que transferem isso, estão servindo a Deus, mas o foco deles não é Deus. O foco deles é as pessoas. Se eu posso fazer as pessoas, e agora estamos falando pessoas na igreja, se eu posso fazer que outros cristãos estejam felizes comigo, se eu posso impressionar estes cristãos, essas pessoas na igreja, então Deus, isto é parte da dificuldade que muitos têm com Deus, é que a gente não consegue ver a Deus, você não pode ver a Deus, e para algumas pessoas isso é muito difícil. Será que ele está feliz, não está feliz, como não posso ver ele? Então o que eles fazem é, eu faço alguma coisa para que outra pessoa diga, uau, que bom, que grande trabalho. E se eles dizem uau, por isso Deus deve também dizer uau. E isso é um erro muito grande. Tem duas versículos ou duas histórias clássicas, Mateus 6, 1 e 2. Quem é que tem essa? Alguém com o microfone? Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para ser elogiados pelos outros. De verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. E isto está falando dos fariseus, e tudo o que eles faziam era por outras pessoas. Pelo visto, isto era verdade, que você está passando uma pessoa mendigo na rua, na frente de uma loja de supermercado,
e você está ao ponto de dar a ele dinheiro, você não somente vai dar esse dinheiro a ele para ajudá-lo, pelo visto que eles faziam, eles pagavam alguém, pegavam a trombeta e... Senhoras e senhores, o pastor Greg Mitchell vai ajudar um mendigo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Né? Então, logicamente isso é um extremo, mas Jesus está dando aviso a eles, não é somente os fariseus, judeus, séculos atrás. Ele disse, eu quero fazer o certo, mas fazer o certo não é divertido. Por exemplo, se uma árvore cai na floresta e faz barulho, alguém sabe qual foi o barulho que fez? Se eu fiz o certo e ninguém vê, vale? Algumas pessoas não conseguem fazer alguma coisa somente porque seja certo, sem que alguém vá bater a palmas para eles, dê atenção a eles e coisas assim. Mateus 6:5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Uma vez mais, pelo visto, os fariseus faziam isso. Na hora de oração, eles faziam em público, e não estou falando em oração corporal da igreja, juntos, mas é numa esquina, num canto de uma praça, numa esquina de uma rua. Se você estava vamos dizer, no meio de um centro comercial e você para em cima de uma mesa e você começa, oh Deus maravilhoso e onipotente. Você já viu alguém? Você não quer que uma pessoa assim vá orar pelo jantar ou pela ceia de Natal, que começa a ler o livro inteiro de Gênesis, Apocalipse, oh, e o grande Senhor onipotente. Você está orando a Deus ou você está orando por nós? Eu acho, pelo menos eu acho que é muito estranho quando uma pessoa de repente começa a orar e começa a usar as palavras antigas da Bíblia. Vós, Deus maravilhoso, você não fala dessa maneira, mas isso é uma coisa pessoal que eu tenho. Mas o ponto que eu tenho é este, que muitas vezes o que as pessoas estão buscando é a aceitação e a aprovação de Deus através de atos espirituais, e o único que estão fazendo é desempenhando, é atuando. Então vamos falar do dano do desempenho e depois vamos ter comentários ou perguntas. Vamos falar do dano do desempenho. Veja bem, se você serve a Deus com uma mentalidade de desempenho, isto não vai funcionar bem. Sabe o que acontece? Olha, cristianismo baseado no desempenho é exaustivo. Você vai estar muito, muito cansado. Porque uma religião baseada em obras, a Bíblia, Jesus diz que acrescenta fardos. Mateus 23:4. Eles atam fardos pesados e os colocam nos ombros dos homens. Atam fardos pesados. Religião baseada em obras acrescenta fardos. Quando estávamos construindo o edifício na África do Sul, tínhamos que carregar cimento e sacolas e sacolas de cimento sem estar misturado ainda com... E eu me lembro descarregando sacolas de 25 quilos de cimento. 25 quilos não é muito, mas quando você tem que carregar 25 quilos a mais de 100 metros... Quando você está carregando a terceira ou a quarta já fica pesado. E Jesus diz que se seu relacionamento com Deus é baseado em obras ou acrescentando fardos, diz que você não está fazendo isso porque você ama a Deus, você está trabalhando duro. O problema é que você vai estar exaustivo, cansado. Você diz, oh, pelo sangue de Jesus. Muito bem que você diga isso, mas a ideia deles é o sangue de Jesus. E, se eu limpar minha conduta, se eu trabalhar duro e tentar ser perfeito e ser um bom cristão... Você está acrescentando fardos. Tem pessoas que, como cristãos, o cristão nunca pode fazer nada errado. Tem que se esforçar a ser perfeito. Escuta, se você está trabalhando para ganhar o amor de Deus, isso é exaustivo. Principalmente porque quando é que você sabe que tem feito o suficiente? Tentando ganhar a aprovação das pessoas. É cansativo. Escuta bem, a marca de uma mentalidade de desempenho é a culpa.
E eu não estou falando, por exemplo, se hoje você está vivendo no pecado e você está atuando e vivendo uma vida com pecado de uma forma ativa e você se sente culpado, isso é bom. Essa culpa é para que você se arrependa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que estão lendo suas Bíblias, estão orando, estão dando dinheiro, estão vindo na igreja, estão envolvidos no ministério e tudo. Mas o problema é tudo por culpa. Tudo é por culpa, é a marca de uma mentalidade de desempenho. Nós acreditamos que as pessoas estão perdidas e vão para o inferno nos seus pecados e devemos dar testemunho às pessoas e ganhá-las para Cristo. Mas tem pessoas que toda pessoa que eles conhecem na vida, vamos dizer, você está no supermercado pegando macarrão, eu tenho que dar testemunho a todos eles, porque e se eles morrerem aqui no corredor do supermercado? Escuta, se Deus diz a você, que nem o eunuco da Etiópia, que você tem que fazer, é crucial, muito bem. Mas você não pode viver a sua vida, eu tenho que testemunhar para toda pessoa que respira, porque senão pode ser a sua última chance, eu sou um cristão que não presto para nada, isso não é saudável. A culpa não é a base da salvação. E se tudo que você faz é baseado na culpa, isso não é saudável. Isso é evidência de que existe alguma coisa errada com você. Eu não digo que você não vá testemunhar as pessoas, ou que você não ore ou não venha na igreja, nem você deixe de dar. O ponto é que se é baseado na culpa, você precisa resolver isso para fazê-lo com o coração certo. A segunda coisa, o problema pelo qual isto causa tanto dano é porque cristianismo baseado no desempenho é incerto. Você nunca vai estar seguro. Vamos dizer, se você tem, ou no passado, você tem tido um relacionamento baseado no desempenho, seus pais ou alguém na sua vida, você entende isto, porque seu valor, sua dignidade ou a sua identidade foram baseados no que você fazia e como você o fazia de bem. Era isso. Mas como é que você sabe se você já fez o suficiente? Quem diz que você fez o suficiente? Se você foi criado numa família, havia regras na família. Você tem que ter essas notas, você tem que ter sucesso nisto. Mas agora você está servindo a Deus, o que é uma coisa pessoal, é no seu coração. E o problema com as pessoas que estão servindo a Deus com uma mentalidade de desempenho, alguns deles estão atormentados. Será que eu poderia ter feito mais? E se eu estou fazendo o melhor que eu posso, e de vez em quando isso acontece. Tem pessoas que estão fazendo o melhor que eles podem fazer. Uma mãe jovem, tem muitas crianças, está fazendo tudo possível para se manter com a mente sã. E alguém pergunta, você leu a sua Bíblia hoje? O quê? Você não teve tempo de oração e leitura com o Senhor? E a mãe diz, olha, eu estava limpando catota das paredes do quarto dos meus filhos, mas alguém chega e diz, você não orou? Não. Tem razão. Eu deveria deixar as crianças passar fome e ficar sujos enquanto eu estava orando e lendo minha Bíblia. 1 de João 3:20. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que nosso coração e conhece todas as coisas. Essa é uma escritura muito interessante, lembre-se. João está escrevendo a cristãos e, uma vez mais, se você está vivendo no pecado e seu coração lhe condena, muito bem, isso é um presente de Deus. Mas isso está falando de cristãos em oração. E o problema de muitos cristãos é que eles se aproximam a Deus sem a confiança porque o coração os acusa e os condena. Não porque estão vendendo drogas ou cometendo adultério, é porque não estão com a certeza de que estão fazendo o suficiente ou são bons o suficiente. É como quem diz, Deus, olha, eu preciso de ajuda na vida, mas eu sei, eu estava vomitando terça-feira e não fui orar. Oh, Senhor, me desculpa. Isso não é uma forma muito ruim de viver. Então, o cristianismo baseado no desempenho é uma vida cheia de pressão. O que acontece se você tem um dia ruim? O que acontece se você fica dormindo até tarde?
O que acontece se você está doente? Eu estava doente por 2 semanas. Quantos se sentem muito espirituais quando estão doentes? Eu estava vomitando. Eu acho que eu vou estudar a minha Bíblia. Então, se é baseado em desempenho, será que Deus está chateado comigo? Olha, eu não me importo. É muita pressão. Por isso, servir a Deus para muitas pessoas não é baseado no eu quero, eu desejo, eu posso. Olha, ministério para Deus é um privilégio incrível. Eu posso servir a Deus, eu posso ajudar, eu posso fazer coisas boas na igreja, eu posso servir a Deus. Não é eu quero fazer, mas para muitas pessoas é eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu vou me sentir culpado. E se eu não fizer, é incerto. Olha, o cristianismo não deve ser assim. E o outro problema grande também aqui é que o cristianismo baseado no desempenho nunca é abençoado por Deus. Se a sua mentalidade, a forma de pensar, eu vou me esforçar com tudo que eu posso, mais alto, mais profundo, mais de tudo para ser excelente, para fazer com que você me ame, você entende que você realmente está dizendo algo sobre Deus, não sobre você? Ou seja, é assim como algumas pessoas se aproximam de Deus. Eles não acreditam que Deus é amoroso ou ama eles. Eles acreditam que Deus é difícil de agradar e acreditam que Deus é difícil de se levar bem. Vamos ler Mateus 25, 24 e 25. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, e colhe onde não plantou, e ajunta onde não semeou. E eu tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Esta é a parábola do servo e do mestre, são parábolas do reino. O mestre é Deus, nós somos os servos, é uma declaração clássica. Ele diz: mestre, ou Deus, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Você é difícil de se levar bem, difícil de agradar. Por isso eu não quero que você fique com raiva de mim. Isso é, infelizmente, como muitas pessoas se aproximam de Deus. Deus está com a cara fechada no céu, olhando aqui para baixo, com a cara feia, desagradado. Essa é uma dessas coisas que quando você pensa, por exemplo, quadros religiosos de Jesus. Quantos quadros religiosos de Jesus você vê que Jesus estava rindo? Sempre parecem os quadros que Jesus está com dor de ventre, está com gás. Por quê? Você está rindo na igreja, você não pode estar rindo na igreja. Deus não está rindo quando está com gás. Não. Pessoas têm essa mentalidade de que Deus, essa ideia de Deus, de que Deus é difícil de agradar, é difícil de se levar com Ele, Ele nunca está feliz com você. O que você está dizendo? Qual é a base do cristianismo? É o custo. Somos aceitos pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E se você tem essa mentalidade de desempenho, você está dizendo a Deus que a cruz não foi suficiente. Tá bom. Tá certo. Isso, todas as religiões falsas que supostamente se dizem cristãs começam assim: oh, Deus é bom. Morreu na cruz, que bom, que legal. Mas agora não me interessa se seja judeu, não comer porco, ir na igreja no sábado, não colocar maquiagem, ou não pode usar calça, cabelo comprido, seja qual for o seu cristianismo. Você está dizendo que Deus nunca vai estar feliz comigo? Pensa dessa loucura da religião. Você sabia? Um homem uma vez me perguntou: você sabia que algumas mulheres aqui na igreja estão usando calça? Meus novos convertidos eram mulheres que antes andavam de motocicleta, de moto. Olha, ainda bem que estão usando roupa, antes não usavam nada. Olha, você está aqui, você está servindo a Deus. Mas você não está vestido corretamente. Seu cabelo... Não. Então, isso não é saudável. Gálatas 3:3. Será que perderam o juízo, tendo começado no espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos pela carne?
Os Gálatas eram uma igreja na Galácia, eles começaram com a cruz, o sangue de Cristo. Estamos felizes de estar salvos, mas agora outros estão falando com eles, estão dizendo, e a lei? E a lei? Tem pessoas aqui com joias e cabelo comprido, o dia que você vem na igreja, e maquiagem? Então você começa a misturar a graça e a lei, e ele diz, isso é uma loucura. Você começa no espírito. Por quê? Porque você não era bom o suficiente e agora você quer ser perfeito? Pela carne, pela lei? E o resultado desses erros é o seguinte, é que você nunca vai entrar no descanso do Senhor. Hebreus 4, versículo 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então, aqui está a ideia do descanso. Na religião judeia, tem essa ideia da religião falsa. Você nunca tem descanso. Para os judeus, haviam 613 leis, e todas elas eram por detalhes, coisas minúsculas que, você diz que tem um relacionamento com Deus, mas você tem queijo no seu sanduíche e toca carne, e Deus no céu está dizendo, não pode. Você nunca está certo se você carregou demais ou carregou pouco, você trabalhou demais, trabalhou pouco. Então você nunca chegava nesse descanso. Uma mentalidade de desempenho, pessoas que estão cansados, não conseguem mais seguir a Deus. Por quê? Porque a ideia deles é como aquele ratinho naquela rodinha, mais rápido, mais rápido, mais rápido, agora eu vou chegar lá. E nunca entram no descanso. Descanso é paz e confiança no amor de Deus. Se você só quer desempenhar, só quer atuar, você nunca vai experimentar a paz e a confiança no amor de Deus. O descanso é eu não tenho que desempenhar, que atuar para ser amado. Então, os cristãos baseados no desempenho nunca experimentam o amor sobrenatural de Deus, porque isso desagrada a Deus. Eu falei umas semanas atrás, pessoas que têm crianças, você entende isso? Eu espero que você não seja assim. Olha, eu não posso imaginar ou pensar, quando minha filha estava crescendo, ela era menina pequena, se ela vinha falar comigo que queria café da manhã, por favor, pode me dar café? Já limpei meu quarto, já varri o chão, já limpei a roupa, e agora, que pai mais horrível seria isso? Eu não posso dar você café da manhã porque você não tem feito o suficiente? Isso é uma loucura, eu espero que você não trate seus filhos assim. Mas é como algumas pessoas acham que Deus é. Isso desagrada a Deus. E tem pessoas que nunca experimentam o favor sobrenatural de Deus. Eu falei com os discípulos no café da manhã sobre esta ideia. Às vezes eu vejo homens que vão para ser pastores, mas no pastor eles levam essa mentalidade de desempenho. Tem que tentar mais, com mais esforço. E a confiança deles não é que o Pai do céu deles ama eles, está fazendo o que ele pediu. A confiança deles é, veja como o meu trabalho de duro, você me ama agora? Você vai me abençoar agora? E a resposta é não, porque isso não é o que agrada a Deus. Vamos ter algumas perguntas ou comentários antes de fechar o estudo. Beatriz? Muitos anos atrás, não fazia muito tempo que a gente estava vindo na igreja, eu estava cansada. Eu estava numa igreja antes onde a gente não fazia nada, agora estamos numa igreja onde a gente faz de tudo. E eu tinha 3 crianças e um bebê que ainda estava amamentando. E eu estava completamente cansada por causa de desempenho, era tudo na minha vida, desde que eu era uma criança, foi assim como era tudo. E eu nunca tinha reconhecido isso. E um dia eu me encontrei com o pastor Mitchell porque eu pensei que ele estava pulando de prédios e voando. Eu pensava isso, que ele era perfeito. Então eu pedi para falar com ele, eu entrei no escritório dele para falar com ele estava sentado. Eu me sentei na cadeira na frente dele, chorando, e ele disse, quanto é que eu tenho que fazer aqui nesta igreja para ficar salvo, para se manter salvo e ficar aqui? Ele ficou calado olhando para mim.
E isso até me irritou, que ele não me disse. Ele me disse, eu tentei dizer, ele me diga o que eu tenho que fazer para poder sentar nessa igreja. Ele olhou para mim e disse, você acha que isso não é espiritual, não? Não, isso não é espiritual. Ele disse muitas coisas e eu disse, não, isso não é espiritual. Ele disse muitas coisas. E ele me disse, então, Beatriz, você sempre vive querendo fazer uma coisa melhor que a outra, isso não é divertido. O que você precisa fazer é vir na igreja domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira, evangelizar e amar seus filhos e seu marido. E com isso, Deus vai estar completamente feliz e amar você para sempre. Isso me libertou. Isso foi tão fácil de saber isso, que eu já tenho mais de 65 anos. Eu tenho mais de 65 anos e olha, eu ainda tenho que me lembrar e reconhecer de que Deus me ama por quem eu sou. Porque eu aceitei seu filho. Isso às vezes é difícil de aceitar. Muito bem. Alguém mais lá atrás? Isto também vai ser a mentalidade de sim. Sempre tem que dizer sim, sim, sim a tudo. E se eu não digo sim a um ministério ou sim para fazer alguma coisa que me pedem, pensar que Deus não está agradado com a gente também, chegar ao ponto que dizer, temos falado disso, pressão das outras pessoas. Você não está dizendo sim a Deus, está dizendo sim às pessoas. As pessoas não são Deus. E alguns de vocês têm vindo, e se você está em 47 ministérios, vem falado comigo exausto, e eu lhe digo a verdade. Olha, não tem horas suficientes. Quantas noites você tem livre durante a semana? Você está cheio de coisa para fazer todo momento, nunca tem tempo para dormir e descansar e estar com a família em casa. Isso não é aceitável. Carol? Quando eu tive um acidente de carro, eu fiquei deitada no chão por muito tempo esperando para sair dali. E eu sempre estava nas orações, lendo minha Bíblia e evangelizando. Mas eu não consegui. Eu não sabia que eu podia ler a minha Bíblia antes, porque eu pensava que só podia ler a Bíblia se eu fosse homem, na igreja de onde eu vim antes. Mas eu estava enganada com respeito ao amor de Deus. Mas eu dizia a Deus, Deus, eu não posso fazer nada por você. E imediatamente Deus me disse, você ama sua filha? Ela só tinha 7 meses. E imediatamente eu respondi, minha filhinha? Eu respondi, sim, lógico que eu amo minha filha. Eu não sabia o que Deus estava querendo me dizer com tudo isso, mas eu disse, sim, lógico que eu amo minha filha. E ele me disse, é sua filha de 7 meses, pode fazer alguma coisa por você? E eu respondi, não. Ele me perguntou, você ama ela? E aí eu entendi. E ele me disse, então eu vou amar você como você é, porque eu paguei com sangue para poder amar você. Muito bem, muito bem. Amém. Vamos falar da liberdade do desempenho. Como é que podemos ser livres do cristianismo baseado no desempenho? E vamos ter outra semana nisso e para olhar outros aspectos, mas vamos ver. Primeiro o que acontece, veja bem, você precisa reconhecer a verdade. Se sua ideia é que você tem que compensar ou pagar a Deus pelo passado, você não pode pagar a Deus. Você não pode compensar pelo passado o que você fez. Mateus 18 e 24. Quem é que tem essa escritura? Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Se você sabe de matemática, fala da quantidade que ele devia. Seria para nós hoje, seria como dever centenas de milhões de reais. Por exemplo, quanto é que você ganha por mês? Alguns de vocês ganham R$1.000 por mês, 1.500, 2.000. Vamos dizer que você ganhe 5.000, 10.000, 20.000 reais por mês. Você nunca vai poder conseguir pagar centenas de milhões de reais, nunca vai acontecer. Por isso que Jesus deu a parábola, por isso que não é inteligente isso dizer, eu li minha Bíblia, eu orei. Você não consegue, porque você deve uma dívida tão grande que seria absolutamente impossível. Por isso, você tem que reconhecer isso. Se a sua mentalidade é pagar a Deus, uau!
quer dizer que o resto da sua vida você vai estar miserável, nunca vai funcionar, você não vai conseguir. A segunda verdade é, se você tem uma mentalidade baseada no desempenho, lembra-se que olhamos várias coisas. Olha, a rejeição é o seu valor que está ligado com o seu orgulho, tem sido atacado. Então, o que a rejeição faz é que faz com que tudo seja com respeito a seu orgulho. E o que tem que acontecer é que precisamos nos arrepender. Se você só quer se desempenhar, você precisa se arrepender do orgulho e da incredulidade. Olha bem, é orgulho pensar que você pode pagar a Deus, que você pode ser suficientemente bom. Que orgulho incrível! Eu tenho sido um cristão tão bom. Agora Deus e eu estamos quites. Que orgulho tão grosseiro! Você precisa se arrepender, isso é um pecado, está errado. E é incredulidade quando você não aceita o amor de Deus por você. Tem pessoas, você fala com eles, eu estou tendo dificuldade porque eu tenho sido tão ruim. 1 de João 9 diz, se somos fiéis de confessar nossos pecados, ele é fiel. Ele pode ser de confiança para nos perdoar dos nossos pecados e purificar de quanta injustiça? De toda. Eu sei, mas eu tenho sido muito, muito ruim. Então, você é um pecador tão especial? Isso é incredulidade? Que você não pode aceitar o amor de Deus. A terceira coisa que precisa acontecer, e vamos ver na última lição com mais detalhes sobre isto, é que você tem que aceitar o amor de Deus. O relacionamento com Deus só funciona se você aceita os seus termos. Deus diz, eu quero ter um relacionamento com você. E Betty diz, é uma mentalidade, o que é que eu tenho que fazer? Mas a mentalidade de Deus é o amor. É o único termo. Mateus 18, 27. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Você devia centenas de milhões de reais. Você não tem esperança nesta vida de pagar. Mas sabe o quê? Por como eu amo você, eu vou perdoar toda a sua dívida. Assim é o amor de Deus. O perdão não teve nada a ver com o servo. Teve tudo a ver com o mestre. Olha, o fato de que Deus perdoa você, o fato de que Deus ama você, não tem nada a ver com você, o que você faz, o que você é, quem você é. Olha, quanto é que você traz a esta situação? Zero. Mas se você se esforça com tudo, você traz zero nessa decisão. Não é baseado em você. Ele nunca disse, eu amo você se, ou lhe amo porque você... Não, ele disse, eu lhe amo, ponto final. Você precisa entender que nosso pecado já está pago. Você não pode fazer nenhum outro pagamento. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem, já está pago. Eu não sei se você consegue entender isso. Talvez você, uma vez, acabou de pagar um carro, um cartão de crédito, fez o último pagamento, uma casa. Imagina a loucura que seria de você voltar no banco e exigir que eles aceitem mais pagamentos. Eu sei que já está pago, mas eu me sinto que eu tenho que pagar mais. Por favor, aceite mais. É o que você está dizendo a Deus. Já está pago. Por que você quer pagar mais? Por que você quer continuar fazendo pagamentos numa coisa que já está paga? E a última coisa é que você precisa entender que você já é amado pelo seu Pai Celestial. 1 de João 3,1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Escuta bem, Deus derrama amor sobre nós e nos chama filhos de Deus. Outra vez, se você volta ou se você vem na igreja de um passado onde você não recebeu amor na sua casa, nunca experimentou isso. Mas como Carol disse, é um relacionamento de amor muito saudável.
Isso significa que você já está numa situação, num lugar de favor. Deus não apenas ama você, se é seu filho, Ele gosta de você. Para alguns de vocês, isso é uma ideia, um conceito completamente diferente. Você não tem feito nada. Bebês é um exemplo clássico. Um bebê nasce neste mundo, não tem feito nada, nunca fez nada certo. Não ajuda em casa, só fazem sujar e chorar. E mesmo assim são amados? Mas isso é um quadro imperfeito é o que somos filhos de Deus. É por isso que me faz muito triste quando eu vejo desempenhadores ou pessoas que ficam se esforçando o tempo todo para me amar, agora me ama, agora me agora. E quando isso entra na sua alma, isso muda tudo. Meu Pai Celestial me ama. É assim que eu vivo minha vida em tudo. Tem problemas, eu não sei o que fazer, mas o meu Pai Celestial me ama. Se Ele me diz para fazer alguma coisa, ir pionar, começar uma igreja em outra cidade, outra nação, não conheço ninguém, preciso casa, preciso pessoas, preciso dinheiro, preciso muitas coisas, mas eu estou começando meu Pai do céu me ama. Se eu tenho uma necessidade, eu vou com confiança pedir a Ele. Por quê? Porque eu sou um filho de Deus e Ele me ama. E você também. Isso é uma coisa que Deus pode fazer e dar a você. Vamos inclinar o rosto? Eu quero orar com vocês hoje. Deus, eu preciso que você traga a revelação da Tua palavra. Senhor, nos perdoa por nosso orgulho e pensar que podemos pagar a você de volta. Nos perdoa, Senhor, pela incredulidade que temos resistido e lutado para aceitar o Teu amor. Senhor, tudo no nosso relacionamento é baseado em Ti. Você nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. Deus, eu preciso que você faça milagres no corações e nas mentes das pessoas. Senhor, por favor, liberta eles desse espírito mentiroso de culpa e de vergonha, de uma mentalidade de desempenho. Senhor, eu preciso. Deus, eles precisam revelação. Abre seus olhos, seu coração. Mostra a eles, Senhor, quanto você os ama. E eu te peço, Senhor, que disto exista uma confiança, exista descanso. Faz com que eles possam desfrutar e amar um relacionamento contigo e ter a bênção e o favor de Deus nas suas vidas. Amém. Deus os abençoe. Vamos continuar a semana que vem.